acostumar com isso. Então, vamos lá. Então, eu estava dizendo, aqui está os tópicos do trabalho, né? Um tópico que eu criei só para o trabalho, e eu, por enquanto, criei só a primeira entrega, até porque não tem tanta urgência, para as entregas seguintes. Agora, a gente tem que ficar atento ao seguinte, a primeira entrega, menos de um mês, né? Dia 8/11. Dia 8/11. Então, a primeira entrega você vai fazer só o projeto do recipiente. Quando eu falo só, ele vai dar trabalho. Não adianta achar que vai ser um trabalhinho de um final de semana. Ele vai dar trabalho, vale 40 pontos na nota. Então, assim, é um projeto, tá? Vocês vão projetar um recipiente, justificar o porquê, o material. Coloquei alguns exemplos lá de trabalhos que já foram feitos, tá? Se existe algum recipiente real que você usou para se inspirar, que também pode ser, você coloca lá uma foto do trabalho, tá? Tudo tem que estar contido no texto. Eu vou disponibilizar um template de LaTeX, né? LaTeX é uma linguagem, e aí você pode subir aquele template. Próxima aula eu já mostro como é que vocês vão fazer o texto, tá? Então, vamos por partes. Hoje eu vou mostrar a parte das equações, né, de como montar, e próxima aula a gente fala do texto, provavelmente dito, como construir um texto em LaTeX. Mas basicamente eu vou dar o formato, você só vai abrir lá o Overleaf, que é o editor online, inclusive, e vai preencher com o seu texto, tá? Aí, o que a gente tem de importante aqui, né? Você vai ter que ter, na primeira entrega, a descrição do recipiente. Se tiver uma foto, você coloca a foto ou figura, né? Claro, as definições das equações do recipiente, os intervalos, o gráfico do contorno e a figura 3D do projeto, tá? Tudo tem que estar dentro do texto. Não quero arquivo separado, não. É um PDF só com tudo isso, tá? O recipiente vai ser projetado usando equações. Eu coloquei 4 famílias básicas de equação, tá? Círculos, vocês podem usar, elipses, hipérboles, não lembro. Dá uma olhadinha nas cônicas, né? Então, dá uma olhadinha lá, você vai precisar dar uma estudadinha nisso aí. Vai lá no YouTube, no Google, coloca lá cônicas, aula de matemática, e vão aprender. Aula de círculo, aula de elipse, aula de hipérbole. Vou fazer um projetinho aqui com meio círculo, só para a gente ter uma ideia, tá? Usar polinômios, trigonométricas, exponenciais e logaritmos. Dessas 4 famílias, vocês devem usar pelo menos 3. Tá? Tem que ter pelo menos 3 elementos desse aqui. Entregue no AVA, aquilo todo que vocês já sabem, né? Na segunda etapa, vocês vão calcular o volume analiticamente, sendo que, obviamente, eu espero ter corrigido o conteúdo da primeira etapa. E você vai ter o direito de corrigir o conteúdo que eu apontei lá, as minhas considerações, e aí você pode melhorar a nota do trabalho, tá? E na terceira etapa vai ser análogo, né? Só que você vai calcular a superfície do trabalho, tá? A superfície do projeto, perdão. Deixa eu ver mais gente. Tudo bem até aqui? Para você manipular as equações, manipular as funções para desenhar o que você quer, você vai precisar aprender a fazer transformações de gráfico. Pegar uma função e transformar ela no gráfico. Para isso, você vai ter que estudar a seção 1.3 do livro, tá? Que ele tem lá as transformações em grafo. Deixa eu pegar aqui, que eu deixei separado o livro. Vou mostrar para vocês, vocês devem estar vendo aí. Seção 1.3, não lembro exato. 1.1. Isso, 1.1. Um minuto. 2. 1.3. Você criar novas funções a partir de conhecidas. Então, você tem uma função f qualquer, tá? Eu posso deslocar o pedaço do gráfico para cima,
para baixo, para a direita e para a esquerda. Então, eu consigo localizar o meu desenho onde eu quiser. Além de... Aí tem o deslocamento. Ó. Eu tenho a função F, né, aqui. Eu posso deslocar para cima, deslocar para baixo, para a direita e para a esquerda. Aqui ensina como se faz isso. Tá? Além disso, eu posso fazer reflexões e expansões. Eu posso trocar o gráfico de posição, né, ou para refletir ele no eixo X ou no eixo Y, ou eu posso contrair ou esticar ele verticalmente, tá? Eu posso, desculpa, nesse caso horizontalmente, né? Aqui eu posso contrair ou expandir ele horizontalmente, tá? E, claro, isso pode ser feito tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então, eu posso moldar a minha figura do gráfico do jeito que eu quiser. Tá? Então, eu posso fazendo alterações no gráfico para formar desenhos que eu tenho interesse. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, vocês vão dar uma olhadinha nessa sessão. Para além disso, eu coloquei também uma videoaula. 30 minutos você vai dar uma olhadinha. Coloquei o software que vocês vão usar, que é o Implot, é um software extremamente simples, talvez o mais simples que exista, tá? E botei 2 exemplos de trabalhos de alunos. Então, vou pegar aqui dois trabalhos que eu considerei bons trabalhos, tá? Então, claro que eu tirei o nome, a pessoa se inspirou nessa garrafa de água. Vocês estão vendo aí ainda? Todo mundo ensinou? Sim, Dá para ver, professor. Beleza. Se inspirou nessa garrafa de água, né? E aí, claro, você bota a garrafa deitada, ela partiu isso em 9 funções. Não sei se dá para ver, vou dar um zoom aqui, ó. Ela fez uma função da fundinho da garrafa, esse 1/4 de círculo aqui, uma reta, uma trigonométrica, uma reta horizontal, 1/4 de círculo para um lado, 1/4 de círculo para o outro e uma retinha para o bico da garrafa, tá? E aí tem as equações, né? Primeira equação, o intervalo que ela está definido, aí aqui 1/4 de círculo, o intervalo que está definido, a reta horizontal, que é uma constante, a trigonométrica, a mesma constante, mais 2/4, né? 1/4 de círculo aqui, 1/4 de círculo aqui, e o número, o bico da garrafa aqui. Agora, repara os valores. 16,25, 16,25. Então, as funções são diferentes, mas para fazer sentido, essa função, no final dela, tem que encaixar com essa função no começo dessa. Uma tem que encaixar na outra, senão não faz sentido, tá? Então, esses valores vão precisar de ser bem ajustado, com bastante cuidado. Então, isso vai dar um trabalhinho para vocês, né? Vou pegar um outro projeto aqui. Esse, para mim, foi o melhor que a gente já teve. Tivemos vários interessantes, mas esse aqui foi realmente muito bom. Tiveram outros equivalentes a ele, né? Não sei se foi o melhor, mas o cara fez um copinho, né? Uma tacinha aqui. A questão toda do trabalho não foi só ter feito a tacinha em si. Foi o fato, depois eu volto nas equações, dele ter feito o contorno da taça. Então, repare que no trabalho dele eu consigo calcular o volume do líquido e o volume do vidro usado para a produção da taça. Né? Não precisava disso, deixar claro, eu só queria o volume do líquido. Mas ele fez esses 2 volumes ali. E para isso aí, ele usou um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equações. Aí ele usou arco trigonométrico, arco cossenos, cosseno, uma equação de segundo grau aqui embaixo, isso aqui é uma exponencial, aqui em cima tem uma outra exponencial, então ele usou algumas. E aí você vê que a precisão que a gente precisa construir para encaixar um no outro. Se eu pegar esse valor aqui, essa equação, e jogar esse valor, tem que dar essa equação com esse valor, com o mesmo valor, tá? Para um encaixar no outro. Essa é a ideia aqui. Ah, professor, não deu exatamente igual. Assim, claro, você tem que encaixar um no outro. Vamos botar aí 4 casas decimais de precisão, igual
aqui a pessoa usou 5. 4 casos, 4, 5. Teve alunos que usaram 8, né? Casas decimais de precisão. É suficiente aí, tá? Aí, claro, ele construiu a taça, né? Observa, ficou bem bacaninha aqui o projeto. Fez estimativa de volume e depois ele fez o cálculo dos volumes que a gente vai fazer na segunda etapa. Não vou nem chegar nisso aqui agora, não vou nem mostrar isso aqui, que não é foco do trabalho nesse momento, tá? Tem entrega do trabalho. Tudo bem até aqui ou não? Tudo. Beleza? Então vamos lá. Eu fiz um rascunho. Eu fiz um rascunho ontem, só para ilustrar para vocês. Peguei uma figurinha aqui do refrigerante, né? Nem me deu o trabalho de tirar o rótulo, que meu público não é tão grande assim para fazer merchandise. E aí, como é que eu construiria isso? Né? Vou pegar a minha figura aqui, os eixos X e Y, né? Vou dar até uma diminuidinha aqui, que não precisa de muito. O que é conveniente? Eu vou colocar nesse sentido aqui. Por que nesse sentido aqui o eixo X e Y? Porque aqui... Deixa eu... Ficou grande demais. Pronto. Eu coloco exatamente no eixo de simetria da garrafa. Por que isso? Porque depois eu vou fazer a construção dela fazendo a rotação em torno de um eixo. Qual eixo que eu vou usar? Eu vou usar claramente a rotação em torno do eixo X, né? Eu vou rodar em torno do eixo X. Então, vou tentar fazer aqui a mão livre. Eu construí da seguinte maneira. Não é exatamente... Por que não está funcionando, né? Peraí. Não está funcionando da minha mesinha aqui, não. Foi. Tá, então eu peguei aqui, coloquei uma função polinomial aqui, suave. Para fazer uma suave desse jeito, eu poderia pegar uma função do segundo... Você consegue enxergar esse vermelho aqui? Sim, sim. Tá. Vou fazer um pouquinho mais em cima aqui, ver se fica... Fiz uma suave aqui em cima. Poderia ter feito uma equação de segundo grau mais aberta, mas eu usei uma equação do quarto grau. Qual a característica da equação do quarto grau? A do segundo grau é clássica, sim. A do quarto grau ela costuma dar uma coisa mais suave, assim, dá uma coisa mais ou menos assim, tá? Então eu usei uma equação do quarto grau. Aí aqui é uma reta horizontal, não tem muita coisa para fazer, uma constante, tá? E aqui tem uma curva. Essa curva ela sobe e desce. Essa curva sobe e desce, eu poderia usar aqui um polinômio, mas eu já usei polinômio aqui no começo. Poderia usar duas outras funções aqui, uma logaritmo e uma exponencial com simetrias e tal. Mas eu preferi usar, claro, uma função clássica que sobe e desce o tempo todo, que são as trigonométricas, né? Usei uma trigonométrica aqui, um seno, tá? Então essa foi a minha ideia. Eu construí, essa construção ela não é simples, ela demora um pouquinho, tá? Então aqui eu tenho que fazer uma estimativa de tamanho da garrafa, né? Aqui os tamanhos direitinho, tem que ser razoável, então você tem que botar isso aí num papel, né? Ele milimetrado, pegar a sua figura e medir, então vai dar valores aproximadamente reais, tá? Então peguei aqui e vamos para a construção. Peguei aqui o implot que eu passei para vocês, está aqui, duas dimensões, né? A figura de duas dimensões está aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu não vou fazer muitas coisas, mas eu vou fazer um exemplo só de manipulação de gráfico. E aí aproveito e faço uma revisão simples de uma cônica, tá? De uma cônica. Vamos fazer o seguinte: vamos supor que eu tenho aqui o 1, 2, 3, 1,
2 aqui, tá? Três. Vamos supor que eu quero o seguinte, eu quero um semicírculo, quero meio círculo, nesse sentido aqui. Quero meio círculo nesse sentido aqui. Aqui nesse ponto, o centro vai ser o ponto 2, 2, tá? Então aqui é o centro, 2, 2. E o raio desse círculo vai ser 1. Tudo bem até aqui? Aí, o que eu tenho? Eu tenho que estudar a equação do círculo. Equação do círculo. Equação do círculo é da seguinte maneira: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, r ao quadrado. Então ficou fácil. Então, eu tenho x menos o x do centro é 2 ao quadrado, mais o y do centro é 2 ao quadrado, r... desculpa, faltou r ao quadrado aqui. 1 ao quadrado. Tudo bem até aqui? Para facilitar, para poder resolver essa integral, a gente vai precisar da equação explícita. Então, o que é equação explícita? É a equação onde você isola o y. Esse y aqui é fácil de isolar. Então, eu tenho aqui y menos 2 ao quadrado, 1 ao quadrado 1, menos x menos 2 ao quadrado. Continuando, y menos 2, eu vou tirar raiz quadrada, 1 mais, não é mais, é menos, menos x menos 2 ao quadrado, certo? Quando eu tenho uma raiz, uma potência aqui, estou resolvendo uma equação que tem uma potência que eu passo para o outro lado como raiz quadrada, eu preciso colocar mais ou menos para contemplar os dois lados, tá? As duas possibilidades. Já já eu explico isso aqui. E aí, eu continuo passando o 2 para o outro lado, isolando o y. Então, eu tenho mais ou menos 1 menos x menos 2 ao quadrado. Projetei aqui, tá? O que é esse mais ou menos? O círculo são essas duas funções. O círculo é representado pelo mais e pelo menos, tá? O mais é a parte de cima do círculo e o menos é a parte de baixo do círculo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar só o mais nesse momento. Vou pegar aqui o implot. Deixa eu dar uma diminuída aqui, que eu consigo ver a minha equaçãozinha explícita. Não sei se vocês conseguem ler, porque é bem pequenininho aqui o implot, mas eu vou falando aqui. Então, tá aqui, f de x igual 2 mais... Aí eu tenho que botar a raiz quadrada. Tem que saber potência. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada elevado a meio, perfeitamente. Então, vou abrir e fechar um parênteses aqui, vou botar um circunflexo e vou colocar 0,5, que é meio. Né? Aqui é tudo numérico, né? Não tem nada analítico. Então, 0,5, então elevado a meio. Dentro desse parênteses aqui, eu vou colocar 1 menos, abre e fecha parênteses, ao quadrado, né? De novo, e aí eu escrevo x menos 2, exatamente como eu falei, x menos 2. Aqui eu não preciso me preocupar com esses limites inferiores do x e do y, porque a função só vai existir dentro daquele pontinho ali. E aí, observa, deixa eu editar aqui para deixar um pouquinho mais visível. Pronto. Observa que o meu desenho ficou exatamente como eu tinha projetado, o meio círculo, né? Centro 2, de 1 a 3. Eu quero só... Vamos supor que eu quero, na verdade, agora vou mudar. Eu não quero esse meio círculo todo. Eu quero fazer só
meia voltinha assim, só essa parte de cima aqui, por exemplo. Eu quero fazer a voltinha de uma garrafa que seja. Ah, então beleza. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou limitar o tamanho da minha função. Ela vai passar a existir entre 1 e 2. Em vez de deixar livre para fazer até de 1 até 3, eu vou limitar ela de 1 a 2. Volta no implot, eu venho aqui e editar a minha equação, e aqui tem o menor x e o maior x. O menor x eu vou colocar 1 e o maior x eu vou colocar 2. E aí ele vai... Ué, editar... Por que não foi? De 1 a 2. Não está indo. Ih, rapaz. Uai, tem uma coisa errada. Ele volta. Ah, tá, claro. Eu tenho que travar o intervalo, né? Tem lock intervalo aqui, esqueci de marcar. Agora sim. Travei o intervalo de 1 a 2. Pronto, claro. Tá feitinho aí. Tudo bem ou não? Tudo certo. Tudo certo? Ficou entendida essa manipulação? Então, é essa a ideia que a gente vai fazer. Então, você vai precisar conhecer, dar uma olhadinha nas cônicas, nas trigonométricas, ver o gráfico, ver o desenho para poder manipular, ver como é que funciona o gráfico da exponencial, do logaritmo, da seno, cosseno, tangente. Então, lembrar disso aí tudo. Tá? Vou fechar aqui, não vou salvar, vou abrir de novo. Qual que é o nome desse negocinho que você está fazendo as funções aí? Esse softwarezinho de gráfico, o Implot. Tá lá no Ava. Tá no Ava. Ah, tá. É só baixar. Eu acho que ele tem 1 mega. Ele é minúsculo. Ele tem Tá, beleza. Eu vou baixar depois. Obrigada. Beleza? Então tá feito aqui o meu desenho. E aí, as equações que eu usei para fazer... Claro, isso aqui foi um rascunho. Vou deixar aqui para não apagar. Não sei se... Acho que eu não vou postar isso aqui porque eu acho que não precisa. Né? Porque tem informações. Então, deixa aqui, depois eu apago isso. Aí, as equações que eu usei na minha garrafa, deixa eu dar um copiar aqui. As equações que eu usei na minha garrafa foram as seguintes. Eu usei para a primeira parte da garrafa, achei, foi y igual a menos x menos 2 a quarta, dividido por 15, para dar uma achatadinha nela, e desloquei ela para cima 4 unidades. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma função que ela é tipicamente achatada, que é a função polinomial do quarto grau, desloquei ela 2 unidades para a direita, você vai dar uma olhada no livro, você vai ver como é que eu fui, porque desse menos 2 aqui, desloquei 2 unidades para a direita, achatei ela um pouco mais, para ela ficar bem achatada mesmo, né? Dividindo por 15, e depois eu joguei ela 4 unidades para cima, aqui, tá? Essa foi minha primeira função. E essa função ela vai existir do 0 até 3,56, tá? Depois, eu pego a função constante, 3,6, para fazer a linha, né? Essa linha, fazer essa linha aqui. Então, eu tenho do 3,56. Observa que tem 3 centímetros. Esse pedaço aqui vai ter 3 centímetros, razoável, 3 centímetros. Depois, esse pedaço aqui vai ter até 9. Então, esse pedaço tem mais ou menos 6 centímetros.
Enfim, isso aqui, lembrando que isso aqui é um rascunho, tá? Poderia ter sido melhor. E não está cumprindo, ele não está cumprindo todos os requisitos das... não está cumprindo todos os requisitos das 3 funções. Falta a função aqui. A outra seria o seno de x sobre 2, deu uma achatadinha no seno, 5 meios, desloquei ele para a esquerda, e depois eu somei, deslocando para cima, 2,94. E isso vai ser do 9, para encaixar no anterior, até o 16. Então, a minha garrafinha, ela tem 16 centímetros. Está pequena. Poderia ser menor, mas tem 16 centímetros. Tá ok? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou abrir um navegador aqui. Cadê o navegador? E eu abri, por acaso, a calculadora aqui do navegador. Vou pegar para o lado aqui. Repara, essa função, a função, todas elas têm que encaixar. Então, eu vou pegar primeiro, testar essa daqui. Essa função aqui, ela começa onde? Começa no 9, certo? Começa no 9. Então, se eu substituir aqui, o começo dessa função é seno de 9 sobre 2 mais 5 sobre 2 mais 2,94. Fazendo essa soma de fração, eu vou ter... Isso aqui é rascunho, tá, gente? Seno 9 sobre 2 mais 5 sobre 2 dá 14 sobre 2. 14 sobre 2, 7. Seno de 7, 2,94. Então, esse valor aqui é o início dessa terceira função, desse terceiro pedaço aqui, tá? Esse início do terceiro pedaço, ele tem que emendar no fim desse de cá. Então, isso aqui tem que dar 3,6. Vou vir aqui no navegador. Tinha feito umas continhas aqui na hora do... né? Vou zerar aqui tudo. E vamos lá, calcular. Então, tenho que calcular o seno de 7 mais 2,94. E não deu exatamente igual, deu 3,59,6,9. Então, aqui deu na terceira casa decimal a diferença, na verdade, né? Deu na terceira casa decimal, achei que já estava razoável para um exemplo de rascunho. Não vou fazer, mas se você quiser, você pode fazer aí. Você pega esse 3,56, coloca no lugar aqui do x, calcula essa função e você vai ver que vai ter que encaixar no 3,6 aqui, tá? Que é o final de um, vai ter que encaixar no começo do outro, para poder formar o recipiente, obviamente, né? Tudo bem ou não? Agora vamos lá, então, vou apagar isso aqui. Vou apagar essa continha aqui para mostrar que isso aqui está encaixando, né? E vou fazer essa continha. Meu implot está aqui. Vou deixar aqui mais ou menos de lado. Então, equação explícita, tá? A primeira equação vai ser menos, abre parênteses, fecha parênteses, elevado a 4. Aqui dentro, x sobre 2. Tá? Vou botar um parênteses aqui para garantir essa divisão. Isso dividido por 15. Dividido por 15, mais 4, trava os intervalos de 0 até
3,56. Vou colocar uma caneta aqui mais grossinha. E tá aí a curvinha que eu queria construir. Lembra que eu falei que eu queria uma curvinha mais achatada em cima? Aqui, ó. Então ela tá mais achatadinha. Faz uma curvinha, mas ela é achatadinha. Eu vou pedir para duplicar, né? Para criar uma nova. Então eu peço para duplicar. Você vem aqui, ó, para quem perdeu. Então tem editar, deletar, duplicar. Então eu peço para duplicar, que eu crio uma nova a partir dela. E aí a outra é uma função constante. Função constante, 3,6, trava os intervalos de 3,56 até 9. Deixa eu aumentar isso aqui. Sumiu por causa do zoom. Pronto, tá aí a pontinha da garrafa. Então eu fiz a base, a reta e a última, né? A última é seno de x sobre 2 mais 5 sobre 2 mais 2,94, do 9 até o 16. Então volto aqui no implot, pego uma dessas duas aqui, peço para duplicar, escrevo a função seno, que é sin, de x dividido por 2, fração, mais esse 5 sobre 2, eu poderia colocar 2,5, mas eu vou colocar fração mesmo, sem problema. X, 5 dividido por 2, fecho parênteses, mais 2,94. Esse 2,94 você pode colocar ele como 294 dividido por 100, mas é a mesma coisa. Isso vai travado, intervalo travado de 9 até o 16. E fiz aí a pontinha da garrafa. Então eu fiz a silhueta peguei a garrafa da simetria, peguei a simetria da garrafa, né? Vou dar um zoom aqui, ó. Peguei a simetria da garrafa e fiz essa silhueta de cima. Agora, o que a gente vai fazer no implot? Vem aqui no 1. 1, ele faz a superfície de revolução, tá? Eu tenho que construir a superfície de revolução uma por uma. Então, vou pegar a primeira. Aqui tem o eixo de rotação. O que vai ser o eixo de rotação? O eixo X. Quem é o eixo X? O eixo X eu posso descrever ele como sendo y igual a 0. Aqui, não sei se dá para vocês lerem, tem assim, eixo AX mais B mais C, onde eu defino. Você vai definir o B sendo 1, né, que é o Y, e o resto tudo 0, que aí fica o eixo y igual a 0. Tá? Intervalo. O intervalo que você vai usar do arco, do começo e do fim, serão os mesmos intervalos anteriores. Eu vou deixar sem nada. E a rotação está de 0 até 6,28, que é 2π. 6,28 é 2π. Então, vou dar um giro completo. E aí, construo a superfície. Tá? Tá construído aqui, ó. Tá travado de 0 a 1. Não, esquece isso. Fechar. E aqui eu vou reconstruir. Tem que ser de 1, de 0. Ele tem que coincidir com o arco de cima. Então, de 0 até 3,56. Pronto, agora sim. Está aqui a superfície de revolução, o fundinho da garrafa. Aí eu venho agora, vou pedir para duplicar. Não, duplicar não. Se eu pedir para duplicar, ele pega a mesma equação. Então, eu venho aqui, de novo, na janelinha de rotação, pego a outra equação. Então, agora peguei a equação constante aqui, ó, função constante. O eixo é o mesmo, e agora eu vou começar no 3,56 e vou até o 9. Né? Acrescentei aqui o meio da garrafa. Venho de novo na janelinha, escolho o seno agora.
o eixo é o mesmo, não muda, e agora eu vou do 9 até o 16, que é o final. E pronto. Acabei de construir a minha garrafinha. Não está exatamente igual, né? Como eu disse, tá meio rascunho ainda, mas não sei se vocês conseguem enxergar a rotação dela aqui. Ficou só faltando como se O diz lá, bico. o bico. Isso, teria que terminar aqui o bico, fazer um bico da garrafa aqui, uma retinha ou uma outra coisa, tá? Então, eu fiz isso aqui é só para mostrar mesmo, né? Só para ilustrar para vocês. Mostrar o quê? O que estava mais ou menos previsto aqui, que ó, uma equação, se eu der um zoom aqui, com os intervalos travados, você vê que uma equação encaixa na outra com ordem de grandeza de 4 casas decimais. Se eu for dando um zoom, ele vai acabar aparecendo em algum momento, mas ele está com 4 casas decimais de precisão, está bem razoável, tá? Então você constrói os encaixes da garrafa aqui, mais ou menos, aí está projetada a minha garrafa. Tudo bem ou não? Alguém quer perguntar alguma coisa? Resumindo, 4 caixas decimais é tipo o pouco de diferença que pode ter entre um e outro para Isso, manter o encaixe. isso aí. Entendi. Ainda bem que não precisa ser 100% preciso, tipo, parecendo que vai tirar um alvo a 100 metros, um bullseye. Não precisa disso não. Até porque 100% preciso não existe, né? Sempre tem, no mundo microscópico, as coisas vão encaixar. A gente está falando aqui se isso aqui está em centímetros, 4 casas decimais é algo muito minúsculo. Para você construir um material, ele vai tocar um no outro e vai fundir. Basicamente é isso. Mais dúvidas? Por enquanto não, professor. Por enquanto não. Tudo bem? Então tá bom. Vão ter dúvidas na hora de... O que eu sugiro que vocês façam? Né? O que eu sugiro que vocês façam? Por onde começar? Deixa eu vir aqui. Vocês vão começar estudando o livro. Seção 1.3. Na verdade, começar lendo isso aqui. Né? Começar lendo o problema. Né? Depois de ler o problema, vamos lá, por passo. Depois de ler o problema, eu esqueci como é que é a equação do círculo, elipse e hipérbole. Então, você vai começar fazendo um resumo disso aqui. Equação do círculo, da elipse e da hipérbole, para ver como é que funciona. Um resuminho e olha lá, ponto. 20 minutos, né? Você vai fazer isso aí. Polinômio, você vai fazer um gráfico de um polinômio de 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau. Fazer o gráfico como? Aqui no implot, né? Você vem aqui no implot, pede para gerar uma equação e coloca x ao quadrado, x à quarta, x à quinta, e vai olhando a cara do gráfico. Tá? As trigonométricas. Olha o gráfico do seno, cosseno e tangente. Exponencial e logaritmo. Olha o gráfico de uma exponencial e olha o gráfico de um logaritmo. Ponto. Lembrou das funções? Faz um resumo disso aqui. Depois é só sair encaixando, né, professor? Como é que você vai fazer para fazer esse encaixe? Perfeito. Como é que você vai fazer para fazer esse encaixe? Você vai ler a seção 1.3 do livro. E aí depois você vai assistir essa videoaula. Você vai gastar 1h30 para isso aí. 1 hora para ler e mais meia hora para assistir essa videoaula. Tá? E aí você vai brincar um pouquinho com as funções. Pega uma equação do 2º grau, um círculo, um seno, e dá uma brincada com ela lá no implot. Como assim brinca com ela lá no implot? Igual tá aqui, ó. Caramba. Igual tá aqui no livro. Cadê, ó? Olha que bacana aqui no livro. Cara, no livro você pega aqui, ó. Não sei se vocês devem estar vendo aqui. Pega a equação básica. Raiz de x. Ó, desloquei para baixo 2 unidades, desloquei para a direita, inverti, expandi ela para cima, inverti no eixo y. Você vai fazendo transformações. Peguei uma função qualquer, x ao quadrado. Eu quero botar essa equação x ao quadrado nesse ponto aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar para esquerda e para cima. Faz um experimento lá. Pega a função seno. Função básica seno. Ó, peguei a básica, comprimi ela. Né? Peguei a básica, comprimi e desloquei ela para um lado. Né? Então, tem
técnicas para isso, tá? Não precisa nem chegar em combinação de função. Aqui tem algumas, ó. Peguei a função básica do cosseno. Expandi ela verticalmente, contraí ela verticalmente. Olha o que acontece com a função. Dá uma brincada com essas transformações aqui. É uma receitinha de bolo. Pega a função, faz isso, faz aquilo outro. Beleza. Fez isso? Brincou com isso? Aí você vai partir para a sua construção. Você vai pegar um papel, escolher sua figura, escolher seu projeto, né? Partir para a construção disso aí. E isso aí depois tem o trabalho de ir ajustando os elementos, né? Os parâmetros do trabalho, tá? Tudo bem ou não? Dúvidas? Ok. Então, como eu disse, é um projetinho, vale 40 pontos, é bastante coisa e é para dar trabalho. E é individual. Se é individual, é pouco provável, mesmo que duas pessoas peguem a mesma figura, é impossível você construir a mesma função, tá? Então, faça individual. Especialmente que pode ser que, tipo assim, vamos pensar. Eu e o Renzo pegamos garrafas de refrigerantes. Só que, tipo, por causa que eu prefiro usar as Eu retornáveis. acho que nem dá pra encaixar todas Não, as não, funções. não, não. Não, Assim, você não... tô só dando exemplo. Não, dá sim para encaixar, tem muitos trabalhos. Deixa eu falar. Pode falar. Pode ser que, por exemplo, ele pegou de Guaraná, eu peguei de Coca-Cola. Ou Sim. ambos pegamos de Coca-Cola, só que a minha Coca-Cola é retornável. O litro também, eu Não, peguei de... mesmo se você pegar a mesma garrafa, ninguém vai conseguir usar a mesma função. Duas pessoas diferentes não vão conseguir usar a mesma função, acredita. Tá? Não é possível isso. Vou pegar um outro exemplo, sei lá, um outro exemplo qualquer aqui. Deixa eu ver se esse exemplo, nem sei se esse aqui é bom. Professor, Ó, um vidrinho, esse aqui não é bom não, esse exemplo. Fala. fizeram uma pergunta no chat, você quer que eu leia? Por favor, posso dar uma olhada. O Vinícius perguntou se tem que usar papel milimetrado para pegar a altura real do objeto, ou podemos estimar qualquer figura na internet. Não, você pode pegar qualquer figura e estimar. A questão toda é a seguinte, né? A questão é que você vai ter que calcular o volume. Vou voltar aqui no projeto. Você vai fazer o seu projeto. No primeiro momento, o implot, esse eu vou deixar para vocês. O implot também calcula uma estimativa de volume. Volume de revolução. Então, você consegue fazer uma estimativa do volume do seu projeto, tá? É óbvio, né? Tá escrito aqui em cima, que se você está fazendo um vidro de perfume, ele tem que ter um pouco mais de 50 ml ou 100 ml. Se você está fazendo uma garrafa de água, é razoável 600 ml. Vocês vão precisar saber passar centímetro quando você converter. Seu projeto foi feito em centímetro. Então, seu cálculo de volume é centímetro cúbico. Você vai passar de centímetro cúbico para litro ou mililitro, ml, tá? E aí você vai analisar. Se você achou 6 litros, tem alguma coisa estranha no seu vidro de perfume, né? Você não tem vidro de perfume de 6 litros. Você não tem uma garrafinha, uma squeezer de 6 litros. Assim como você não tem uma squeezer de 60 ml. Entendeu? Então as coisas têm que fazer sentido. Aí você fez o projeto, né? Fez o projeto, resolveu o volume passo a passo. Então, no final, ele tem que bater. Tá? Só que, caso isso não aconteça, você vai reprojetar o desenho. Tá? Você reprojeta o desenho. O reprojeto pode ser um ajuste. Diminui a escala, faz um ajuste. Tá? Faz o ajuste do seu projeto. Refaz o projeto. É natural isso aí. E aí você vai manter o histórico, você vai manter aquilo que você já fez, você não vai perder, e você vai acrescentar o novo, recalculando ali. Tudo bem ou não? Beleza. Ok. Beleza? Então, lembrando, na primeira parte eu estou preocupado com o projeto, eu não estou preocupado com o volume. Na segunda parte eu estou preocupado com o volume. Se o volume bater, beleza. A superfície depois é só calcular, tá? Qual a ideia da superfície? Gasto de material, basicamente.
tá? Então aí a gente tem um projetinho aí bem real mesmo. A superfície tem que ser uniforme, né? Porque... Não, como ela é um sólido de revolução, ela é automaticamente uniforme. Tá? Então ela tem uma simetria radial, é natural. Qualquer sólido de revolução vai ter simetria radial. Tudo bem? Professor, essa data aqui dessas entregas da segunda e da terceira etapa, elas estão como 2019, né? Mas é esse dia mesmo? 2020, óbvio que é 2021, né? Não, é porque eu não... Pensei que poderia, tipo, sei, né? Não, ser outro dia 2021. assim também. Foi vacilo, foi o famoso copiar e colar. Tá tranquilo. Beleza, pessoal? Espero que vocês se divirtam com o projeto aí. Vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, mas o final, em geral, é bem legal. Você vê você pode pegar o exemplo aqui do trabalho dos alunos, tem uns bem bacanas, assim. Esse aqui, o projetinho aqui dessa pessoa, voltando aqui, né? Fez os pedacinhos. Observe que ele fez até o fundo da garrafa, que tem um abaulado para dentro do fundo da garrafa, né? Então tem aqui todas as funçõezinhas. E aí, você vê que o sólido ficou bem bacana. Aí botou duas visões ali para ver mais o fundo e para ver mais o bico. E aí ele botou por cor cada pedaço de função. Você também consegue manipular do Implot as cores, tá? E depois tem o cálculo, não vamos entrar nessa parte aqui não. Seria até, o problema nesse momento é até aqui. Professor. Oi. A ideia é visar um objeto que é simétrico. Por exemplo, se a gente pega uma xícara e tem uma alça do lado na hora de duplicar... Isso, aí você não consegue... ruim, né? Você não constrói um sólido de revolução. Observe que o projeto é um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É um sólido que você constrói uma silhueta, metade dele, a simetria dele, e rotaciona, né? Você não consegue fazer, por exemplo, um sólido que é uma caixa. Você não consegue construir uma caixa quadrada. Tudo bem? Ah, perfeito. Entendi. Porque você vai rotacionar. Beleza. Beleza? Então, próxima aula eu falo o Implot, né? Do Implot não, perdão, falo do LaTeX que vocês vão usar. Só que a gente já está aqui, para a gente ganhar tempo, o software a página que a gente usa é o Overleaf. Né? Você vai fazer o login, ele é gratuito, eu vou te dar o template, e aí você vai subir o template para aqui. Aqui tem alguns projetos, né? Basicamente projetos de artigos e etc e tal, né? Deixa eu ver se eu pego alguma coisa antiga aqui, de 1 milhão de anos atrás, que de repente a gente tem antigamente eu fazia até prova, escrevia até prova aqui, mas eu queria achar alguma coisa, artigo... Não tem um trabalho de cálculo aqui, mas eu vou recuperar o template dele e mando para vocês. E vocês sobem um template aqui, só para vocês verem alguma coisa. Tem um artigo SBSC, artigo, TCC. Vocês vão fazer o TCC. Já vou adiantando que vocês vão fazer o TCC por aqui, tá? Mas funciona mais ou menos assim. Aqui tá os arquivos, né? Você coloca as figuras aqui separadinhas, tá? O arquivo que tem na sua pasta daquele projeto. O arquivo codificado, aqui é a codificação, que o LaTeX ele é escrito codificado, ele é um código mesmo, que você tem que ser compilado. E aqui aparece a compilação do texto. Tá? Essa é a ideia aí do Overleaf. Queria mostrar um com equação, mas não tem não no momento. Até tem, mas não são legais não. Depois a gente fala mais do... Aqui tem equação. Esse aqui é menos... Então tá aqui o texto, né? O artigo. Aí o texto para você, essa codificação toda, ela já vai vir pronta. Isso aqui é formatação. A formatação vai estar pronta para vocês. O que vocês vão ter que fazer? Vir aqui e substituir. Onde está escrito aqui? Vai estar escrito title, você vai escrever o seu título. Nome, você vai botar o seu nome. Então não é traumático.
Resumo, aí você vai botar o seu resumo. Você não tem que se preocupar com formatação com nada. Isso aqui é só para você se ambientar nesse tipo de formato, tá? Aí você aparece aqui com as equações. Tem algumas equações aqui, ó. Deixa eu descer aqui e achar as equações. Aqui tem algumas equações. Ó. Como é que aparece? Aqui, variáveis. Aqui, equações. Pegar essa aqui, equação 6. Então, vai ter Big Equation, o nome da equação, para eu usar referência, aí vai ter aqui somatória, taranã, taranã, tá? E aí você vai escrever a equação aqui no formato do LaTeX. Como é que eu descubro isso, professor? Vou passar o site LaTeX Equation. Você tem construtores de código de LaTeX. Você constrói a equação aqui, ó, integral. Você coloca aqui, por exemplo, uma função qualquer que seja. F de x igual... eu quero fazer raiz quadrada. Vou procurar uma raiz quadrada aqui, se é que tem raiz quadrada. Tá, depois vocês procuram raiz quadrada. Eu quero botar uma potência. Eu queria a raiz quadrada. Ali na terceira linha, raiz Ali do quadrada. lado ali do lado dos dois is. Terceira linha. Terceira linha, quarta coluna. Não, lá mesmo, lá mesmo. Achei. Tá bem, obrigado. Então, raiz quadrada. Então, ele já escreve aqui, ó, qual é o código do LaTeX? Barra SQRT, aí você coloca x ao quadrado, por exemplo. Aí ele já vai construindo aqui embaixo aquilo que você está fazendo, para você ver se está fazendo certo, né? Aí depois o que você vai fazer? Copiar, Ctrl C, vai aqui no overleaf, pede para você botar a equação, né? Begin equation. Como é que eu boto a equação? Aí, aparece aqui. Vou voltar isso aqui. Não era o caso que eu queria, não. E aí você copia e cola. Enfim, depois a gente fala disso aí, tá? Vamos focar lá no projeto primeiro. Fechar isso aqui tudo. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Tudo bem. Então, vamos agora começar, até com um pouquinho de atraso, a nossa aula. A nossa aula, vou partir em... Mas vou fazer o seguinte. Eu vou interromper aqui. Me dá só um segundo.